Olá, meus irmãos, membro do Intercessores de Plantão, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório. Hoje, amados, é sexta-feira, dia 3 de agosto. É o nosso primeiro jejum coletivo dentro do grupo do Intercessores. Então, amados, quero trazer uma pequena explanação acerca do jejum. Por que jejuar? Por que fazer jejum se a Bíblia não pede que nós venhamos sacrificar? Amados, existem certas situações que exigem o jejum e a oração. Não há como escapar, amados. Existem alguns tipos de demônios que não desistem. E esses demônios são fortes, são orgulhosos, são arrogantes, são desafiadores. São espíritos que muitas vezes vêm de geração em geração. São espíritos hereditários, muitas vezes, que estão dentro da família de geração em geração. Muitas pessoas, amados, são vítimas de espíritos possessivo de espírito que possuíram o seu antepassado. Muitas pessoas dizem: meu pai, minha mãe, meus avós foram diabéticos e eu sou propício a ser diabético. Amados, você não precisa ser propício a ser diabético. Você não precisa atingir esse ponto. Você precisa urgentemente da sua independência. Você precisa libertar a sua família. A sua família precisa ser liberto dos espíritos que vêm de geração em geração. Aquele espírito hereditário. Você precisa acabar com esse espírito opressores. Você precisa colocar fim a esse espírito que vem possuindo a sua família. Não vou deixar passar para a minha próxima geração um espírito familiar. Então, eu tenho que me levantar, eu tenho que guerrear, eu tenho que pelejar, eu tenho que batalhar. Eu tenho que fazer com que esse mal bata em retirada. E como fazer isso, amados? É determinando, é você levantar contra aquele que está oprimindo a sua família e dizer para ele: demônio, acabou. Se minha avó, se meu avô não se opuseram, se minha mãe ou meu pai não o derrotaram, então eu vou agora, em nome do Senhor Jesus, batalhar contigo. Eu vou derrotar você porque você já é derrotado. Eu me recuso a ser pobre, falido e estar doente e ser rejeitado e ser confuso. Às vezes, amados, precisamos fazer algo em comum, algo extraordinário e que fuja à norma para alcançar algum progresso. A espiritualidade mediana, o cristianismo mediano, a pregação e a oração comum não consegue resolver os problemas. A religião não consegue resolver o problema. Então é preciso uma unção que destrua esse jugo do mal, que destrua a fortaleza maligna. O jejum, amado, é para isso. O jejum eleva a unção em sua vida, porque mergulha você na dimensão do Espírito de Deus. A autoridade, o poder e a fé divina ganham uma vida quando você deixa alguma coisa de lado e começa a jejuar. Você verá como se tornará cada vez mais forte. Gritar, amado, não adianta. Apenas a unção resolve. Reclamar também não adianta. Porque se você reclama, você está dando evasão, porque o inimigo é maior do que o seu Deus. O capítulo 58 de Isaías fala sobre como podemos jejuar. Para quebrar todos os jugos, para aliviar os fardos mais pesados. O jejum abre o caminho para o oprimido ser liberto. O jejum quebra algum
as algemas malignas e traz avivamento. Quando se lida com problemas importantes, o jejum traz à tona a presença da unção de Deus. Talvez você esteja lidando com algo que não saiba enfrentar. O melhor é deixar a comida de lado por um tempinho e começar a jejuar. Ore contra esse problema. Talvez ninguém possa ajudar você e talvez você não saiba como superar o problema, mas Deus, Ele sabe, e para Deus tudo é possível. Conforme você jejua e se humilha, a graça de Deus recai sobre sua vida. O Senhor se tornará sua força vital. E o que você não pode fazer na carne, poderá fazer pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apossará de você, porque não é a força ou o poder mundano, mas é pelo Espírito do Senhor que se remove as montanhas. Veja essa situação. Uma situação extraordinária exige medida extraordinária. Às vezes as coisas só acontecem quando você se desespera, quando você começa agora desesperado a usar a sua fé. Quando cansamos da sensação da derrota e atraso em alguns problemas, então vamos buscar a vitória. E que nunca aconteceram antes, muitas vezes começa a acontecer. Vamos fazer o progresso, amado, nunca antes visto. Vamos buscar os milagres que nunca vimos antes. Vamos viver na dimensão do Espírito. Vamos expulsar o demônio que nunca foram expulso. Vamos quebrar a maldição antes inquebráveis. Vamos desenterrar os problemas de geração em geração que jamais foram desenterrados. Vamos buscar a mudança, não uma vez, nem 2 vezes, nem mesmo por 3 vezes. Se você precisa jejuar mais vezes que isso, então jejue. Não desista, persevere, siga em frente, até a certeza da vitória, até ter feito o progresso, até receber aquilo que você nunca recebeu, até perceber que alguma coisa se quebrou. É preciso se cansar da presença do diabo e falar para ele que ele está destronado. E ponto final, amado. Dizer já basta. Se eu preciso virar meu prato de ponta cabeça, amado, para fazer o progresso nesta área, então eu vou jejuar. Então não vou comer. Quando o seu estômago começa a roncar, diga-lhe para ele parar. Diz para ele: estou jejuando a fim de receber o renovo de Deus. No fim da conta, você vai conquistar a vitória. Que aquele que é o seu inimigo, o inimigo espiritual, não estou falando do inimigo carnal, o inimigo espiritual, veja que o poder de Deus está esmagando a cabeça dele, consumindo ele em nome de Jesus. É preciso determinação. Nenhum demônio vai controlar a nossa vida se nós tivermos a determinação. Nenhum demônio pode se apossar do Filho de Deus. Nenhum demônio pode aniquilar a vitória declarada por Deus. Aquele que é filho, aquele que o Filho de Deus libertou, verdadeiramente é livre. Não me importa quão teimoso seja os espíritos malignos, nem o quanto ele tente se agarrar à minha vida. Eu vou quebrar cada dedo da mão do meu inimigo. Eu vou quebrar o seu pulso, eu vou quebrar o seu braço, eu vou esmagar a sua cabeça. Diabo, você não pode ter domínio sobre a minha vida. Essa é a minha fé, é a minha obstinação inabalável que me leva a jejuar, que me leva a construir uma vida de unção para atingir a libertação com toda a área da minha vida. O inimigo tenta controlar, muitas vezes, tentam destruir a nossa vida. O jejum traz tanto benefício parcial quanto totais, amado. Jejuar por um dia
todo com certa regularidade, servirá para fortalecer seu espírito. O grupo intercessores de plantão estará jejuando até o meio-dia. Isso servirá para fortalecer o nosso espírito com o passar do tempo e para lhe dar a capacidade de se disciplinar em jejum mais prolongado. Jejum, amado, nós fazemos por meio da fé. E se você está doente, desculpe, irmãos, se você está doente, tomando medicamento controlado, ou está recuperando de uma cirurgia, então não faça o jejum, mas ore conosco. Ore, consuma sim água. Algumas pessoas fazem jejum total. Presbítero Gregório não faz jejum total, porque eu tenho necessidade de tomar muita água. São uma maneira de eu alcançar o progresso, de permanecer em pé. Jejuar, amado, quando buscamos livrar-se muitas vezes da sentença maligna, que nós possamos ter a graça de Deus. Eu recomendo um jejum que que você faça esse jejum como fez Daniel. Daniel, ele se absteve dos alimentos de manjar, mas consumiu frutas, consumiu verdura. Ele não fez o jejum total. E eu aconselho esse jejum de Daniel. Daniel jejuou, ele jejuou por 20 dias em nome do progresso de uma bênção para o povo de Deus. Mas ele não fez o jejum total. Ele fez parcial, amado, e que Deus usou esse jejum do profeta, o jejum para alcançar progresso, pelos mais variados motivos. Jesus já fez, amado, por nós. Jesus jejuou por 40 dias antes de dar o início ao seu ministério. Moisés, Elias também jejuaram por 40 dias. E nós, amados, jejuamos movido pela fé. Eu conheço casos de pessoas que jejuaram por prolongados dias, mas eu não aconselho. O jejum, ele pode ser parcial, pode abranger alimentos como verdura, legumes, frutas, e pode ser feito por algum longos período, mas o jejum total, amados, eu aconselho somente por poucas horas. Um jejum completo consiste em ingerir apenas água. A água é importante para limpar o organismo e tirar a toxina que são liberadas quando se jejua. Você percebe que quando você jejua, você fica sonolento, você fica com sua boca amarga. Então a água, ele tira as toxinas. O Espírito Santo vai lhe revelar quando você precisa jejuar e a maneira como você deve jejuar. Uma vida de jejum é uma vida poderosa. Então este, amado, é uma pequena ministração falando sobre jejum para nós que estaremos entrando nesse jejum nessa sexta-feira. Eu não aconselho as pessoas que estão tomando medicamento, que está recuperando de cirurgia, que está também enfermo a jejuar. Aconselho você a orar conosco. Oremos a Deus, buscando o revestimento e unção do poder de Deus em nossa vida. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, estamos iniciando um jejum, ó Pai, nesta sexta-feira. Um jejum, Senhor, que nós queremos ter, Senhor, a Tua presença, que o Senhor se manifeste em nossa vida. Que o Senhor se manifeste dentro e no meio dos intercessores, ó Pai. Derramando o Teu poder, abrindo o Teu rico tesouro dos céus. Derramando uma unção especial, Pai. Uma unção que despedaça todo o jugo. Uma unção, Senhor, que coloca por terra toda a presença maléfica, todo espírito opressor,
todo espírito de possessão, todo espírito que tem atuado de geração em geração no seio da minha família, que vem muitas vezes destruindo o lar da minha família, destruindo vida conjugal, vida sentimental, destruindo muitas vezes a prosperidade na minha família, na prosperidade deste meu irmão, desta minha irmã que ora comigo, Pai. Espírito opressores que muitas vezes têm colocado, imaginações diabólicas na mente deste meu irmão, desta minha irmã, que tem colocado o desejo de suicidar-se, que tem colocado o desespero, que tem colocado em sua mente que não vale a pena lutar. Eu agora, em nome do Senhor Jesus, usando a minha fé, unindo minha fé com cada intercessor de plantão, eu quero amarrar esse espírito imundo, quero destruir a fortaleza do inimigo, usando toda a autoridade em nome do Senhor Jesus. A presença do sangue carmesim do Senhor Jesus esteja sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida desta minha irmã, este meu irmão, Pai, que está enfermo, este meu irmão, Pai, que tem espírito atuando em sua mente, levando a loucura, levando, Senhor, a depressão, a angústia, a ansiedade, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu amarro todo o poderio do mal. Eu digo agora, cessou, basta, pois tu és vencido. Cristo esmagou a tua cabeça, Ele colocou você em público, colocou você em público e saindo vitoriosamente, dizendo que Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar o lar deste meu irmão que ora comigo, o lar desta minha irmã que ora comigo. Eu quero abençoar a família, eu quero abençoar o emprego, a conta bancária. Eu quero abençoar, Pai amado, a vida de prosperidade, a vida familiar. Eu quero abençoar, Senhor, o trabalho, o salário, Pai. Eu quero abençoar, Senhor, os bens material do teu servo. Eu quero abençoar, Pai, a vida deste teu servo, usando a minha fé, Pai, unindo a minha fé com os intercessores de plantão que uniram-se a mim nesse jejum coletivo, Pai. Toma, Senhor, a nossa vida, seja o nosso baluarte, seja o nosso escudo forte, seja o nosso castelo forte, seja o nosso abrigo, porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso eu te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.